Traduzindo, coloque presente no chat. Show? Renália mandou, coloca lá. Perfeito? Letra B. Associação de resistores em paralelo. Uma ligação chamada de independente. Tem mais um chegando aí. Ritinha. Independente. E também independente residencial. Chegamos à conclusão semana passada que não seria nada efetivo, né, ligar a nossa casa em série e virar um caos, né, desliga aqui, desliga tudo, ou liga tudo, ou funciona tudo, ou não funciona nada, né, alguma coisa assim, muito não efetiva. Agora a gente vai falar de uma ligação em paralelo, que lá atrás, quando eu estava explicando o DDP para vocês, eu já tinha colocado aqui, ok? Já tinha mostrado uma forma de associar em paralelo, mas eu vou mostrar os 3 desenhos possíveis dessa associação e as características dessa associação. O primeiro ponto da independência é que se um aparelho queima, o resto continua funcionando, ok? Claro. Por quê? Porque são ligações independentes. O segundo ponto do residencial é porque é utilizado nas nossas casas, ok? As associações residenciais, elas são, em sua grande parte, paralelo. Por que grande parte? Alguns pontos de algumas casas, né? Aí é o cara que tem que ter muita coragem, né? Ela é mista, mas assim, é muito difícil, né, ter uma situação dessa. Em sua grande parte, apenas em paralelo. É a associação que o vestibular mais traz, justamente por ser a residencial e por fazer ligações cotidianas, né, com o que a gente vive e com o que a questão está propondo. Perfeito? Então, na ligação em paralelo, nós temos as nossas lâmpadas. A gente sempre está falando aí das lâmpadas, né? Para falar da associação de resistores, mas entenda que a gente não está ligando só lâmpada, né? A gente pode, inclusive, estar trabalhando com um conjunto de resistores para chegar a uma resistência equivalente. Que bonitinha, 3 lâmpadazinhas gordinhas, ok? E aqui embaixo, o nosso querido gerador, 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 gerador. Show! Como nós vamos fazer para ligar essas lâmpadas de forma independente? Ligando todas elas de forma direta na bateria. Repito, como nós vamos fazer para ligar essas lâmpadas independentes na bateria, ligando de forma direta na bateria? Como a gente faz isso? Está aqui, liga o positivo e o negativo. Pronto. O que aconteceu com a nossa lâmpada? Acendeu. Show? O que eu vou fazer lá com a de cima? Pegar outro cabo no positivo, outro cabo para o negativo. O senhor consegue enxergar que agora a lâmpada 2 liga também? Ah, consigo, Simon. Muito bom. Independente da primeira, se você vem aqui e corta o cabo dessa primeira, ela apaga. Mas a 2 tem o seu cabo, de boaça, ok? E vou ligar lá na terceira. Reparou que essa é uma associação, falando em pisca-pisca, né? Falando de pisca-pisca, que gasta muito mais fio do que a outra. A outra eu tinha um fio só, que a gente chama de um ramo só. Já reparou que essa daqui tem um ramo, 2 ramos, 3 ramos?
3 caminhos, ok? 3 ramos independentes. Então, uma associação que não é de um ramo só, 3 ramos, por isso a gente tem aqui, ó, 3 correntes. Para cada lâmpada dessas, a sua corrente correspondente. Olha que demais. Não é muito legal isso? Não é? Não é muito bacana? Não é muito legal? Então, querido, eis a nossa associação. Agora, se você reparar, do polo positivo, eu estou tirando 3 fiações. E do polo negativo está chegando 3 fiações. Você pode chamar o polo positivo e o polo negativo de nó. O nó é aquela região onde o cabo bifurca, né? Onde o fio se divide. E se você reparar aqui, desse um polo está saindo 3 cabos. Desse outro polo está saindo 3 cabos. O que fez a física perceber que era possível ligar esses aparelhos aqui, se eles estivessem próximos, por exemplo, gastando menos fio. Ao invés de tirar 3 fios aqui, independentes, levar um fio só, chamado fio fase ou fio geral. E esse um fio só, perto das lâmpadas, se dividir em 3. Do lado de lá, as 3 saídas vão se juntar a um fio só e ele voltará para cá. Esse fio só pode ser qualquer fio? Tem que ser um condutor? Tem que ser o quê? Um condutor? Tem que ser condutor. Mas pode ser de qualquer tamanho? Pode ser um fio finíssimo, por exemplo? Ou é arriscado? Qual é o risco de você pegar esse fio fase, né, que é o fio que chega na sua casa, vou mostrar daqui a pouco para vocês, ok? Não lá, mas aqui, né? Apontei para lá para o relógio disjuntor, vou levar vocês até lá no relógio, abrir ele, desencapar e mostrar para vocês. Não, isso aí vocês conseguem fazer depois em casa. Esse fio fino demais, ele não corre riscos? Fala para mim qual seria um risco, né, se esse fio que vai se dividir não tiver o diâmetro adequado. Risco de derreter, né? Claro, porque sendo ele um só, as correntes para essas 3 lâmpadas não vão chegar todas por ele? Aí lá no nó ele vai dividir para as 3. Depois a saída vai juntar de novo e vai voltar para um fio só. Esse fio fase é um fio que recebe muita corrente elétrica. Até dividir, muita corrente elétrica é recebida nesse fio. E por isso, meu filho, se você não tiver o diâmetro adequado, ele pode esquentar demais e derreter. Vou mostrar para você como seria isso. Seria assim, meu Brasil, ó. Perfeito? Tá ali, ó. Olha que coisa linda. Que coisa elegante, Simon. Ah lá. Ó. Poxa, você vai juntar isso mesmo, Simon? Claro que vou. Aí, vamos economizar, gente. Pelo amor de Deus. Aí. Pronto. Um pouquinho torto. Mas passa a mensagem. Tá ali. Agora nós temos aqui a nossa DDP total, os nossos resistores R1, R2 e R3, que podem ser qualquer coisa na sua casa, né? Isso aqui pode ser uma caixa de ligação, né? Uma associação também chamada em caixa, mas a outra que é mais caixa ainda, vocês vão entender, é uma associação que pode ser do seu quarto, né? Ah, o que tem no seu quarto? 3 tomadas. 3 tomadas, né? Aí você ligou aqui, ó, uma é a lâmpada, top, essa tomada eu liguei uma televisão e a outra tomada está com um carregador de celular, está carregando um celular, por exemplo, pronto,
3 tomadas ligando. Nesse exato momento, o que esses 3 aparelhos vão pedir, vão chamar, vão puxar? Corrente elétrica para eles funcionarem, perfeito? Só que esse aparelho 1 precisa de uma corrente para funcionar. A corrente que ele precisa para funcionar, a gente vai chamar de corrente 1, é a corrente que ele vai puxar de quem? De quem pode dar, lá do padrão, lá da DDP principal. Na nossa casa é o relógio, né? A gente tem um padrãozinho dentro de casa e um padrãozinho do lado de fora, o relógio de energia elétrica. O aparelho 2, na hora que ligar, vai receber uma corrente 2 e o aparelho 3 vai receber uma corrente 3, porque você tem aqui, meu querido, 3 ramos. Ah, mas aqui eu entendi que são 3, aqui não, aqui tem um só. Ô, meu amado, se dividiu 3 ramos, ok? É apenas a forma de economia de fios, uma forma mais fácil de ligar, que a gente utiliza essa associação, aonde esse primeiro fio é chamado de fio fase, tá bom? É o fio único. Tá lá, ó, fio fase. Show? Acontece que, para essas 3 correntes chegarem aqui, quem tem que mandar essas correntes? Aqui. E o que a gente aprendeu semana passada? Em um ramo, uma corrente. Então, a corrente que vem aqui não é a 1 para depois a 2 para depois a 3. Se você ligou os aparelhos simultaneamente, ok? Vai vir aqui a corrente para eles funcionarem. E essa corrente é chamada de corrente total, que ao chegar no primeiro nó, se divide em I1, I2 e I3. Ao chegar no último nó, se unem I1 mais I2 mais I3, totalizando a mesma corrente total. Ah, como é que assim chega uma corrente e sai a mesma corrente? Pelo amor de Deus, hein? A corrente elétrica é fluxo de cargas, movimento de cargas, né? Eu não estou falando para você a energia. Repare comigo. Se você pensasse num sistema de começo e fim de prova, como se fosse uma corrida, uma maratona, né? Começa aqui, dá a volta lá na cidade e volta para cá. Os elétrons saem aqui da bateria, né? Eles não saem daqui, eles estão no fio, mas entenda como se fosse um movimento de corrente. A corrente sai daqui, puta animadona. E quando chega aqui e é consumida, né, pelos resistores, o que é consumida? A corrente? Não. A corrente é um fluxo de cargas. Os resistores comem cargas? De jeito nenhum. Sempre lembro, né, para os meus alunos. Pensa. Liga os aparelhos, come elétrons, porque carga elétrica aqui são elétrons, come elétrons. Com o tempo, seu fio não tem mais elétrons, porque esse gerador não é um gerador de elétrons, é um gerador de DDP, energia para os elétrons se movimentarem. Aí acabou os elétrons, Energisa bate na sua casa. Senhor Ailton, bom dia. Chegou o momento de trocar os fios, acabaram os elétrons. Tudo bem. Entram, quebram a casa, arranca fio, bota fio novo. Se você quiser, fecha o que quebrou, né? Pinta. Simon, Eu sei que, tipo assim, você paga e eles, tipo, te dão. Não sei. Você paga o que você consome, ué, não? Claro, só que energia. Essa é a grande questão, né? Tem uma questão de vestibular que é teórica, que tem muito aluno que embarca nela, dizendo que, o que eu quero dizer é isso aqui, Ana, sai uma corrente aqui de 10 amperes, ok? Passa pelos resistores. Quanto que sai do lado de cá? Aluno, é menos que 10, com certeza, porque a lâmpada usou. A lâmpada não usa corrente, ela usa energia elétrica, a energia proveniente dessa corrente. O que é a corrente? É um fluxo, um movimento de cargas. Aqui são elétrons, a gente sabe, né? Então a gente tem um fluxo de elétrons. Falar que a corrente diminuiu é falar que perdeu o elétron.
Acabou o fluxo, diminuiu o fluxo. Fluxo não é velocidade, fluxo é quantidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Aí você pensa, né? Aí o Ailton deixa lá, tira os fios, bota o fio. No dia seguinte, toque, toque, toque. Quem é? Energiza. Senhor Ailton, é hora de trocar os fios. Acabaram-se os elétrons. Quebra tudo, bota fio de novo. Não. Instalação elétrica da sua casa dura para uma vida, né? Se você deixar aí para uma vida, fizer certinho. Por quê? Porque os elétrons que estão nela vão ficar nela. A única coisa que muda é a energia, né? Era de você pensar, se fosse uma maratona, para os elétrons saírem daqui pipocados, ó. Uhul! Yay! Chega aqui, menos energia. Por quê? Porque os aparelhos chuparam muito bem, chuparam energia, eles vêm aqui, mas quando chega no gerador, o que, que o gerador faz? Estabelece e mantém uma DDP, que é o quê? A energia para as cargas se movimentarem. Yay! Nossa, hoje foi tenso, hein? Cansativo pra caralho. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Yay! Sextou e vai embora. Compreende? Acontece que esse movimento que eu estou dizendo para você acaba não acontecendo. Por quê, Simon? Porque o gerador está ligado aos fios e ao circuito o tempo todo. Então, o tempo todo o gerador está estabelecendo e mantendo a DDP em todo o circuito. Então, na mesma disposição que esses caras chegam, esses caras saem, porque o gerador está mantendo isso. Ok? Então, pelo amor de Deus, o que um circuito elétrico usa? Energia, claro. Né? Ele precisa de corrente elétrica para funcionar, mas o que ele usa é a energia dessas correntes e não o fluxo de cargas, não a própria corrente. Tá ok? Ficou claro? E aqui já deu uma dimensão para você entender, né, uma das características. Poxa, se eu tenho 3 ramos, eu tenho 3 correntes. Se eu tenho um ramo só, eu tenho uma corrente só. Quem se lembra da sala de aula de vocês, lá no colégio? Isso, Simon, já faz tanto tempo. Já faz tanto tempo. Mas em 2018, né, a Elaine fez uma mudança lá nas salas de aula, colocando nas salas várias lâmpadas e lâmpadas com ventilador. Lembram disso? Você pode pegar, por exemplo, lá né, toda sala tinha mais de um ventilador. Tinha salas grandes, né, com 6 ventiladores e tal. Vocês faziam testes, inclusive. Tinha lá o PVN, né, o famoso PVN lá, aquela sala gigante lá, também com um monte de ventilador, um monte de lâmpada. Se você tiver olhado lá para trás, você lembra que na hora de sair da sala pedia para desligar, né? Aí tinha lá aquelas caixinhas que era lâmpada, ventilador e velocidade do ventilador. Não sei se você lembrava, se você lembra disso, mas a primeira vez que a Elaine instalou aquilo tudo lá, né, que o eletricista instalou aquilo tudo lá, você tinha que desligar ventilador por ventilador e lâmpada por lâmpada naquela caixinha, ok? O que estava acontecendo? A galera estava com preguiça de desligar aquele monte de lâmpada, né? Tinha sala que tinha 8 caixinhas, 6 caixinhas, e estava deixando aquilo ligado. Para isso não acontecer, o eletricista foi lá, puxou o fio de lâmpada de todas as caixinhas, juntou eles, né? Juntou eles num nozinho, juntou e pegou um outro fio, soldou ali, né? Na verdade, a gente não solda, a gente amarra, né? Amarrou nesse nó, por exemplo, a sala que tinha 6 lâmpadas, ele foi lá e tirou da caixinha, né? Lâmpada 1, lâmpada 2, caixinha 3, caixinha 4, caixinha 5, caixinha 6, juntou ali, juntou eles, botou um e ligou esse um no interruptor, numa tomada.
fazendo algo desse naipe aqui, ó. Simon, como assim? Imagina que a sua sala aí tenha 3 lâmpadas. Ao invés de eu tirar 3 lâmpadas e vir aqui com 3 caixinhas, sair 3 cabos daqui, eu venho ali, dou um nó, junto elas e ligo um cabo só no interruptor, na tomada. Simon, aí muda, aí já não é paralelo mais, porque quando eu dava essa aula lá na sala de aula e perguntava para os alunos, você acredita que muitos alunos, mesmo eu dizendo que associação residencial é o paralelo, quando eu pedi um exemplo da sala de aula de vocês lá no colégio, eles falavam que era série. Por quê? Porque no momento que o cara botou uma tomada só aqui, e você apagou ela, estava apagando as 6 lâmpadas de uma vez só. E o que, que a galera tem na cabeça? Se apaga uma, apaga todas, série. Mas não é assim que funciona. Aqui continua sendo paralelo, mas eu fiz a ligação de um fio chamado fio fase. E o que, que simboliza isso? A partir de agora, para chegar no meu paralelo, eu tenho um fio importante. Se eu vier aqui cortar esse fio fase, tudo para de funcionar. Mas por quê? Porque eu deixei de alimentar a minha associação, que é paralelo, e ninguém tira disso. Então, se você vier aqui, querido, e colocar uma chave, eis a simbologia de chave, né? Olha lá. Essa é a simbologia de chave. Você aperta o interruptor para ligar e o que ele faz é fechar o circuito, né? Essa chavinha que está ali, ela fecha aqui. Pronto. Liga bolotinha com bolotinha. O circuito funciona, tudo liga. Quando você aperta a chave de novo, abre. Ok? Esse fio fase, por exemplo, é muito utilizado em carro antigo, né? Você gasta a bateria demais do carro, né, um Fusca, né, uma Paraty antiga, os caras vão e instalam aquilo ali, né, um fio, uma tomada de energia. Já peguei uns carros assim para dirigir, que eu tô lá batendo a chave, o carro não liga de jeito nenhum, de ligar pro cara, falou, velho, como é que liga seu carro? O cara fala, enfia a mão aí por baixo do volante, lá para baixo, achou um botão? Falei, achei, liga ele. Era o botão que cortava ou liberava a energia da bateria para o carro funcionar. Olha que doido. Então, esse é uma chave interruptora que corta ou não a energia para todo esse circuito funcionar, que também pode ser escrito nesse padrão aqui, ó. Lembra que eu dei esse exemplo para você? Um fio chamado de fase, olha lá, e o outro chamado de neutro. E como é que a gente faz para ter a DDP de 110 volts? Liga o aparelho um no outro, 110 menos 0, 110, está ali. Ó. Pendura mais um aqui, pendura mais um aqui. Essa é a associação em caixa. Paralelo do mesmo jeito, mesmo jeito. Se você pegar essa perninha aqui, ó, e ligar aqui, pegar essa perninha aqui e ligar ali, mesmo desenho que eu tenho aqui. Note a corrente elétrica saindo, né, do polo de maior potencial, essa corrente que a gente está chamando de corrente total, e deixando aqui, ó, um pouco de corrente aqui, um pouco de corrente aqui e um pouco de corrente ali. É isso, para os aparelhos que a gente está chamando de R1, R2, R3. Só que aí não tem um nó não, né, Simon? Bom, aí você não tem um nó somente, né? Aí você vai colocar ali um nozinho, 2 nozinhos, né, para configurar essa caixa. Mas os 3 desenhos simbolizam uma mesma coisa, tá filé? Então, só representar, tinha que explicar essa questão do interruptor aqui, para você não viajar se caso a gente tenha um desenho como esse ou alguma coisa do tipo. Ficou alguma dúvida quanto à montagem do paralelo?
e como identificar ele numa questão? Ficou claro que está todo mundo paralelo aí? E olha que interessante, né, o conceito paralelo, né? Um paralelo ao outro, do ponto de vista matemático mesmo. E aí, ficou claro, bonitos? Conversa comigo aí. Alô? Tem alguém aí? Ficou claro? Tá tranquilo, sabe? Tá tranquilaço, não tá? Podemos apagar? Simon, só um pouquinho que eu tô copiando, por favor. Demorou. E aí vocês completem aí que se essas lâmpadas estão ligadas, isso eu vou escrever aqui do lado, tá? Mas aí completar no desenho, quem for printar, pode printar. Quem já printou, apaga aquilo lá e printa esse novo aqui. Se elas estão ligadas de forma direta no gerador, elas vão usar a DDP total do gerador, ok? Porque elas estão, de certa forma, ligadas inteiramente lá. Quanto a essa diferença de potencial, né, a gente costuma muito chamar esses potenciais de letra. E a gente vai precisar muito disso daqui a pouco. Então, se você chamar isso aqui de A e B, positivo e negativo, olhe, o potencial A é esse. E ele vem direto para esse nó. O potencial B é esse. Se não tem divisão, não tem obstáculo, direto para esse nó. Se eu perguntar para você qual é a DDP do R1, olha, vamos ver, Simon. Ele está ligado em A e em B. Então é A menos B. Pronto. Se aqui é 110 volts, ali é 110. E o R2? A e B nas extremidades, VA menos VB, 110 volts. E o R3? A e B, a mesma coisa. Por isso essa associação é uma associação de tensão constante. Porque agora todo mundo ali vai receber a tensão total. Ó, a tensão total é ótimo. Aí, a DDP total. Todo mundo está recebendo toda a DDP no circuito. Ah, então eles operam com a DDP máxima que o circuito tiver? Sim. Por isso que se na sua casa a rede elétrica é 110 volts, você só deve pendurar nela equipamentos que funcionam a 110 volts. Se a sua casa é de 220, você só deve operar equipamentos de 220. Por que, Simon? Porque senão dá problemas. Inclusive, eu tenho que te mostrar esse problema daqui a pouco. Show? Posso apagar? Pode sim, Simon. Quem estava copiando? Ana, conseguiu terminar ou ainda não? Eu tirei uma foto e mando no grupo, não sei quem precisar. Demorou. A Ana saiu também, não saiu? É. Ana Clara Campos de Melo. Simon, então a corrente agora divide e a tensão é constante? É. Se você estiver copiando no seu caderno, eu quero muito que você, ao longo da nossa explicação agora, né, das características do paralelo, que você dê um pulinho lá nas características do série, para você entender que aqui vai ser tudo o inverso de lá. Por isso que é fácil decorar, ok? Para o cara que quer um decoreba, eu não compreendo direito, eu só quero decorar. Também não é difícil. Associação paralelo e série são inversos uma das outra, ok? Daí tem um pepino também, né? Você acabar confundindo, né? Temos esse pipidex também. Show? Características, João. Vamos ao link 2?
Link 2, geral. Partiu.